José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Aborreceram-lhe e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam aos meus molhos. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, terás domínio sobre nós. Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhei ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse-lhe: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreenderam o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Os seus irmãos, pois, o invejavam seu pai, porém guardava este negócio no seu coração. E os seus irmãos foram apresentar rebanho do seu pai junto de Sequém. Pula para o verso 17. Disse aquele varão: foram-se daqui porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu os seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe antes que chegasse. E eles conspiraram contra ele para matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador, morre. Vinde, pois, agora e matemo-lo. Lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ao fim do Rubem livrou-os das suas mãos e disse: não lhe teremos a vida. Também lhe disse Rubem: não derramaremos sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-las das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se e comeram pão, e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar a isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão. Nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Palavra do Senhor. Amém? Até aqui nós podemos dissertar a mensagem. Nós estamos falando nesse mês de cura interior. E é extremamente importante esse tema. Eu gostaria mesmo de dizer a você, se há uma coisa que nesse tempo você precisa aprofundar, se há uma coisa nesse tempo que você precisa buscar entender com muita profundidade, é de facto esse tema, a cura interior. Porque quando você ir profundo para poder entender, você vai conseguir perceber que a base de todos os nossos problemas começa aqui. Aleluia. Começa aqui, começa com um coração ferido, com um coração destruído, com um coração magoado, com um coração dilacerado. A base, eu disse, a base de todos os nossos problemas começa aqui. Por isso eu estou a dizer, este é um dos temas a ser profundamente portanto, estudado, a ser profundamente entendido nos nossos dias de hoje, porque eu disse e repito, a base de todos os nossos problemas começa com um coração ferido, um coração magoado, um coração destruído, um coração dilacerado. Aqui começa a base de tudo. Vamos na Bíblia Sagrada para poder entender o que é que nós queremos aqui extrair, o que é que isso tem a ver, aleluia, com cura interior. Escuta, meus queridos e amados, esse José,
aleluia, o famoso José da Bíblia Sagrada, do Gênesis, aleluia. Esse José é um exemplo para nossas vidas de alguém que de facto foi atacado completamente, mas conseguiu vencer em meio a essas lutas. Por quê? Porque, como eu dizia, corações magoados, corações feridos é a base de uma vida infeliz. Aleluia. E de facto, tudo isso que nós fizemos, vir na igreja orar, meditar, buscar o Senhor, o que de facto estamos à procura? De uma vida feliz. Nós precisamos entender isso. Aleluia. Queremos deixar de ter uma vida infeliz e ter uma vida feliz, e compreendemos que isso só pode ser possível na pessoa de Cristo Jesus, e só pode ser possível por meio da sua palavra. Amados e queridos no Senhor, este José, amados, é um homem que tem esse exemplo para nos dar. José, um filho querido pelo seu pai, um filho querido pela sua mãe, um filho querido pelos seus pais. Ele está crescendo no meio, aleluia, de 12 irmãos. E esse José, não é, ele é 12 de 12 irmãos. Este José, pelo fato de ser querido pelo seu pai, não é, ser destacado, pelo seu pai não ter a capacidade de conseguir esconder isso dos seus irmãos e mostrar claramente que a José, que portanto, este é o filho querido, este é o filho e aos seus irmãos, que nós, portanto, que eu tenho muita estima, ele vai atrair um tipo de ira, vai atrair inveja, ira, ciúme contra a vida de José pelos seus próprios irmãos. Amados e queridos no Senhor, este José que nós falamos aqui é um jovem que está a crescer. Ele não sabe, ele não tem culpa de ser, aleluia, nascido, aleluia, e ser querido pelo seu pai. Ninguém é culpado por ser querido, portanto, amado pelo seu pai e pela sua mãe. Ninguém é culpado por ser destacado pelo pai e pela mãe. Ele simplesmente nasceu, ele simplesmente está se vendo nesta família. E agora, amados, pelo facto de ser querido pelo seu pai, pelo facto de ser querido, aleluia, destacado pelo seu pai, José é encarado pelos irmãos, José é encarado pela família como alguém que não é bem-vindo, como alguém que chegou para usurpar, como alguém que chegou para tirar o posicionamento daqueles que são os irmãos mais velhos. Estes irmãos, eles crescem tanto em ira que vão começar agora a invejar José. Normalmente, amados, os problemas na nossa vida começam, amados, quando carregamos alguma coisa da parte de Deus. Quanto maior for a dimensão daquilo que você carrega da parte de Deus, maior será a dimensão da luta, maior será a dimensão da adversidade, maior será a dimensão da inveja. José está sendo enciumado. Os seus irmãos nem sabem por quê. Por quê? Porque José foi escolhido por Deus para ser aquele que vai dar sequência do propósito, da visão de Deus para com Israel. Então, José já carrega esse propósito. Por causa disso, os seus irmãos o invejam. Por causa disso, o seu pai o ama. Aleluia. Para os pais que estão aqui, as mamães que estão aqui, quando você começa a notar que estás a ter um carinho específico, um amor específico dentre os filhos, muitas das vezes isso não é só uma questão de você. Não é só uma questão de que esse filho é o mais bonito, não. Na maioria das vezes é porque esse filho carrega algo específico que atrai. É por isso que na espiritualidade, se você notar, você vai compreender que aqueles que foram consultar a casas de encosto, o filho que pediram é o filho mais querido. Por quê? Porque é esse filho que está a carregar o propósito da libertação, da cura, do progresso, da prosperidade, do posicionamento da família. E o diabo Satanás, ele já consegue enxergar essa luz. Nós no natural não conseguimos, mas Satanás consegue enxergar essa luz por causa da espiritualidade que ele tem. E por conta disso, esta pessoa já começa a ser atacado a partir do próprio ventre da mãe.
São esses filhos, muitas das vezes, que dão muito trabalho para nascer. São esses filhos, muitas das vezes, que ao crescerem, crescem com muitas lutas. São esses filhos, muitas das vezes, aleluia, que são amados por um ou por dois, por o resto da família, ele é odiado. São essas pessoas. Você tem que ter muito cuidado com esse tipo de pessoa. Você deve ficar muito atento. Esta pessoa é o indicativo de que está a carregar um propósito extraordinário. É o indicativo que está a carregar um propósito grande. Fica atento, aleluia, com este tipo de pessoa. Você já vai notar como pai, como mãe, que mesmo em casa, os irmãos já lhe enciumam. Mesmo em casa, você já tem que lhe proteger. Porque, aleluia, você pode trazer o sambapito, a bolacha para todos, mas os outros sempre vão sentir que esse é mais amado. Amados e queridos no Senhor, fica atento com este filho. Este filho está a carregar propósito. Escuta, por que eu falo de propósito? Eu falo de propósito para te dizer, normalmente quando nós não temos sabedoria, pensamos que é por causa da beleza que temos, pensamos que é por causa da dimensão estratégica que temos, pensamos muitas das vezes que é por causa da força que nós temos, amados, que atraímos, e muitas das vezes este próprio filho também, não sabendo que não é por causa da sua estrutura física, não é por causa da sua habilidade, da sua beleza, que o pai ou a mãe o ama, ele pensa que é por causa disso. Não, eu sou mais bonito, eu sou mais pausado, eu sou mais estratega. Não é por causa disso, é muito maior do que nós imaginamos ou podemos pensar. É por causa de alguma coisa que é carregado nesta pessoa por meio da espiritualidade, já no ventre da madre. Esta pessoa está a carregar o que? Propósito. Aleluia. Grande. Porque nós temos que entender que nem todo mundo nasceu com grande propósito. Aleluia. Isso são seleções divinas. Seleções divinas. Deus seleciona no ventre de uma mãe uma ou duas pessoas. Aleluia. Que vai manifestar uma glória extraordinária. Este será amplamente combatido. Aleluia. É daqui onde nós queremos, é desse ponto onde nós começamos a partir para entender. Esses tipos de pessoa, eles vão viver, aleluia, o fenômeno que nós chamamos o fenômeno rejeição. Por quê? Porque, amados e queridos no Senhor, o diabo sabe que a rejeição muda completamente o coração do homem. Um homem, por mais bom que seja, uma mulher, por mais boa que seja, se essa pessoa passar por constantes períodos de rejeição na sua vida, ele vai se tornar uma pessoa, aleluia, amarga. Ele vai se tornar uma pessoa difícil. Ele vai se tornar uma pessoa dura de convivência. E é este o propósito, é essa a estratégia que o diabo usa para destruir muitas das vezes propósito na vida dos filhos de Deus, na vida das filhas de Deus. Este José, por carregar propósito, você vai conseguir perceber, sim, através dos sonhos que ele vai manifestar ter, Deus fala com ele por meio dos sonhos. E aqui deixa eu dizer, você que gosta de ignorar sonho, gosta de nos chamar ultrapassado, esse irmão é ultrapassado, toda hora sonhei. Cuidado, amém? Não ignora aquilo que você não sabe, procura quem sabe vai te explicar, amém, né? Sonhos existem. Você sabe que mesmo Deus, aleluia, quando ele veio para proteger, portanto, por meio do Espírito Santo, por meio usou anjos para aparecer a José, para proteger o próprio Jesus, ele falou com José por meio de sonho, foi sempre por meio de sonho, aleluia. Então, não é que antigamente tinha sonho, hoje já não tem. Sonhos existem agora, você tem que ter o discernimento espiritual, a capacidade espiritual para discernir quando é que é um sonho, aleluia, satânico, quando é que é um sonho divino e quando é um sonho meramente emocional, amém? E a pessoa que estão a viver durante muito tempo num determinado problema porque ignora sonho. Amém? Simplesmente por isso. Estás sempre a sonhar com a mesma pessoa e acreditas que isso é muito normal. Estou toda hora a conviver com ele. Não, fica atento. Amém? Estás toda hora a sonhar com o mesmo animal e acredita que não, isso é muito normal. Eu gosto de sonhar, eu sonho, mas já desde muito cedo sonho com cães, é muito normal.
Oh, é normal. É? Você se levanta para quebrar já esse espírito. Amém? Só para te dizer, quando você sonha determinadamente com um tipo de pessoa, significa dizer que essa pessoa se posicionou como um altar contra a tua vida. Esta pessoa carrega um espírito de bruxaria e feitiçaria contra a tua vida. Se você sonha, estou a dizer constantemente. Se você sonha constantemente com uma determinada pessoa, significa dizer que esta pessoa carrega um espírito de bruxaria ou feitiçaria contra a tua vida. Aleluia. Ou esta pessoa está sendo usada ou usado por um espírito de bruxaria e feitiçaria contra a tua vida. Ou carrega ou está a ser usado. Mas alguma coisa está a acontecer. Você precisa orar para quebrar, aleluia, esse espírito que está por detrás de bruxaria e feitiçaria, que está por detrás desta pessoa, ou o espírito que está a influenciar essa pessoa contra a tua vida com bruxaria e feitiçaria. Amém? Se sonhas constantemente com um tipo de animal, significa dizer que o ritual, quando foram fazer ritual contra a tua vida, o animal que sacrificaram contra a tua vida é esse animal. Aleluia. Pastor, eu sonho com serpente. Sacrificaram uma serpente. É sério, é. O Quimbandeiro disse no tua avó: olha, você tem que procurar serpente do tipo tal, traz aqui, vamos sacrificar para fazer o trabalho. É por isso que você sonha toda hora com serpente. Amém? E o que é que representa a serpente? Espírito de recuo financeiro e material. Amém, né? E a enfermidade, veneno espiritual. É que você tem que entender. E você diz, não, desde muito cedo. Amém? Está toda hora sonhando com cão. Uau. O que é cão? Amém? É um demônio. Serpente é um demônio, o cão é um demônio representado. Amém? O cão que é o espírito da imoralidade. Por isso é que você não consegue muitas das vezes abandonar a imoralidade. Porque você está toda oração com esse espírito. Está toda oração com galinha, mas eu sonho com galinha, sonho com... Sim, foram sacrificar galinha contra a tua vida. E você não quer vir sábado para orar, para quebrar isso. Amém? Está preso sobre esses espíritos. Eles controlam, manipulam, dominam, influenciam na tua vida. Só o fogo do Espírito Santo na tua vida pode quebrar ou queimar esses demônios, destruir esses espíritos. Amém, né? Mas também você não sonha só com isso. Há quem está toda oração que está aqui no altar a pregar, está a ignorar. É Deus a te dizer que você tem ministério. Há quem está sonhando toda hora a evangelizar. É Deus a te dizer, filha, você tem um ministério evangelístico, vai levar a palavra. Amém, né? Há quem também está toda hora a sonhar, a dirigir uma grande empresa. É Deus a te falar, você carrega a propósito de ser um empresário, um homem grande. Aleluia! Mas também há quem está toda hora a sonhar, a pedir nos outros. É Deus a te falar um espírito de miséria na tua vida. Quebra isso. Então você precisa entender a linguagem dos sonhos. Aleluia. Yes. Mas então esse José começa a sonhar. O israelita entende muito a linguagem de sonho. Por isso é que José, ele quando sonha, o pai dele já entendeu o sonho. Mas o pai quer impedir que os irmãos entendam o sonho antes do tempo. Porque se o sonho for entendido antes do tempo, claro que eles vão querer bloquear o sonho. Por isso ele está dizendo, que é isso que você está aqui a dizer? Mas ele sabe que Deus está a mostrar claramente que esse meu filho é que está a carregar o propósito para quê? Para proteger, libertar e prosperar a família. Amém, né? E normalmente não é muitos, é mesmo só um. Esse um, os outros até vão ter, vão progredir, vão prosperar, vão avançar. Mas nunca na maior dimensão que esse. Este será amplamente atacado. E como dizia o reverendo, nosso pai espiritual, aqui, e disse muito bem, normalmente na maioria das vezes é o primogênito. Por quê? Porque na lei espiritual, o primogênito recebe a dupla porção da quê? Da herança. Aleluia. Pastor, mas José é o caçula. Sim. Por que recai a José? Porque Rubem, que era o mais velho, ele, não é? Vende, ou seja, ele, como é que se diz isso? Ele desonra o seu pai. E por causa de desonrar o pai, Deus, não é? Passa a primogenitura, a herança a quem? A José. Amém? Por isso, muitos não entendem isso. Vendem a sua bênção espiritual.
Tudo começa do espiritual. Você vai entender que isso aconteceu com quê? Com o próprio Jacó e Esaú. Esaú vendeu a primogenitura dele. Vendeu a quê? A dupla unção. Não importa o que ele tentou fazer, já não conseguiu. Então, amados e queridos no Senhor, hoje só podemos dizer que isto hoje é uma... Hoje você não vai aparecer para dizer, não, eu sou primogênito, por isso está sobre mim, não. Hoje é a graça. É uma seleção divina. Amém? E se você entender mesmo desde o passado, isso foi sempre, essa escolha, foi sempre uma seleção divina. Aleluia. É engraçado perceber que a dupla unção, ou seja, a dupla porção da herança, era para os primogênitos. Mas se você ir na Bíblia Sagrada, na Antiga Aliança, acabava ficando sempre com quê? Com os caçulas. Aleluia. Vai ver que o mesmo Jacó, quando foi para consagrar os netos dele, não é? Ele fez o quê? Pegou no menor e meteu a mão direita e, aleluia, o maior à esquerda. O próprio José dizia, não pai, o maior é esse. Ele disse, não, eu sei o que eu estou a fazer. Esse também vai progredir, mas esse vai progredir mais. Você tem que entender isso. Você vai entender isso. Você vai entender que o próprio Moisés, o tirado da água, era o irmão menor. Amém? Já encontrou Arão, já encontrou a Miriam e outros. Mas ele foi o que? O selecionado. O que estava a acontecer aí? É que os primogênitos já começam a ser atacados desde há muito tempo. Aleluia. Já é uma luta desde há muito tempo de ser retirada a posição do primogênito desde há muito tempo. Se na Bíblia você vai ver que a maior parte dos primogênitos eram retirados o quê? A porção dobrada, eram retirados a posição. E a pergunta seria, por que, pastor? Porque no Gênesis, na promessa que Deus fez, quando ele disse à mulher, você vai gerar um filho, ou vai gerar alguém, não é? Na serpente. Diz, a mulher vai gerar alguém, você vai lhe ferir o calcanhar, ele porém vai te pisar sobre quê? Sobre a cabeça. Não é isso a promessa? Quem está comigo, diga amém. Não foi isso que disse. Da mulher vai sair alguém que você vai lhe ferir o calcanhar, ele porém vai te esmagar o quê? A cabeça. Esmagar a cabeça representa o quê? Vai destruir o teu reinado. A cabeça representa o quê? O reinado, a posição. Aleluia. Vai destruir. Desde aquele dia, Satanás, o diabo, ficou muito atento com o quê? Com os primogênitos. Ele começou sempre a lutar para influenciar, porque ele sabia, não. Quando uma mulher, o primogênito está sobre ele. É isso. Então é a partir dali onde o inimigo começou sempre a procurar destruir a posição do quê? Dos primogênitos. Porque ele sabe bem o que um primogênito carrega. Aleluia. Ah, Jesus. Ah, meu Deus. Ah, Jesus. Fica muito atento. Amém? Fica muito atento com isso. Você é primogênito. E normalmente, se você parar para fazer uma análise, se não está se o primogênito, se Deus não permite no primogênito, vai lançar no caçula. Aleluia. Por isso gostam muito, na nossa África, gostam de dar no caçule. Amém? Cadê o primogênito que está aqui? Temos um primogênito aqui, diga amém. E cadê o caçule que está aqui? Temos caçule aqui, diga amém. Eu sou caçule de 4 irmãos. Amém? Como o mais velho não estava a entender, Deus lançou para mim, eu dei conta. Amém? Então agora ele fala, toma a tua posição, não quer. Então, amém, né? Ficou comigo. Amados e queridos no Senhor. Este homem, como eu dizia, estamos a falar de cura interior. Deixa eu ver o tempo aqui, você já está a pegar. Este homem passou por muita rejeição. A primeira rejeição, amado, pelos irmãos. Os irmãos começaram a enciumar, a invejar e a altear de uma maneira a matar, aleluia, José.
Eu disse aqui, vou continuar a repetir isso que eu quero que você pegue. Amado, não é por causa da beleza de José. Uns até pensaram que é por causa da túnica de José. Não é por causa da túnica que o pai fez no José, não. Pastor, é por causa de quê? Repito, é por causa, amados e queridos no Senhor, é por causa da graça de Deus na vida de José. É por causa do propósito que José está a carregar. José está a carregar o propósito para posicionar, estabelecer e materializar a promessa de Deus na vida da nação de Israel. Então não é um pequeno propósito. Se o propósito não é pequeno, a dimensão de ataque também não será pequena. Há quem sabe que carrega grande propósito e quer brincar. Ei, escuta, quando você carrega grande propósito, a tua vida não vai ser como a maioria. Você não vai ser entendido como a maioria é entendido. Você não vai ser amado como a maioria é amado. Você não vai ser escolhido como a maioria é escolhido. Por quê? Porque você não é, aleluia, o mesmo dentre os outros. Não é. O problema é que muita gente não entende isso. Você não, eu não sou a mesma pessoa que meus irmãos. Eu sei que eu carrego alguma coisa que eles não têm. Você precisa ter consciência disso. Você precisa entender. Eu carrego alguma coisa que eles não têm. Aleluia. Por causa do que eu carrego, eles vão procurar sempre me atacar. É tipo assim, imagina lá nas Lundas. Já ouvi falar muito disso. Imagina quando eles estão lá a cavar o diamante, né? Aquele que encontra, amém? Tem que esconder e proteger bem o diamante. Se os outros descobrirem que ele tem, fazem o quê? Lhe matam. Quem sabe disso? Vão começar a lhe perseguir a ferro e fogo. Porque o fulano conseguiu uma boa pedra. Não está a lhe perseguir porque ele é o melhor ou o maior, não. É a pedra que ele tem. O teu propósito é o teu diamante. Aleluia. Não espera ser amado. O problema está ali. Enquanto você escuta, enquanto você não for colocado sobre o teu real propósito, enquanto você não for posicionado sobre o teu real propósito, nada nem ninguém vai amar você. E a questão está ali, é que nós estamos à procura de ser quê? Amados. Queremos que aceitação. A rejeição foi tanta que nós agora passamos. Escuta, se você é alguém que carrega grande propósito, eu sei que todos que estão aqui o carregam. Você passou por rejeição. E eu nem estou a enfocar muito aqui porque o pai, há dois sábados atrás, já falou muito daquilo que é as perseguições. Mas eu quero te fazer entender, meu amado e querido no Senhor. A rejeição, ela faz de nós pessoas com comportamento simulado. Aleluia. Toda pessoa que um dia já sofreu o fenômeno de rejeição, esta pessoa se torna uma pessoa com um comportamento simulado. Eu lhe falo isso na primeira pessoa. Amém? Eu tenho estado a dizer que eu fui muito rejeitado, mas muito rejeitado. Vivi muita rejeição nessa vida. As maiores dimensões de rejeição que você pode entender, eu vivi. Amém? Eu vivi. E amados e queridos no Senhor, quando uma pessoa é muito rejeitada, esta pessoa só tem uma chance: adquirir comportamento simulado. Amém? Esse comportamento simulado, vamos dar alguns exemplos aqui para nós poder entender. Essa pessoa primeiro, ele vai procurar, se é uma muito rejeitado, o que ele vai procurar é aceitação. Amém? Nos amigos quer ser aceito, nos primos quer ser aceito. Então tudo o que ele vai fazer, ele tem que simular comportamento para ser aceito pelo grupo. Amém, né? Tem que simular comportamento. Só que quando nós somos crianças ou meninos, por sermos meninos, você cresce toda a vida a simular comportamento. Daqui a pouco,
esse comportamento simulado passa a se tornar a tua própria personalidade. Está vendo onde está o problema da rejeição? De tanto você simular comportamento, 5 anos, simulação de comportamento. Sim, vamos lá ver. Quem nasce, ou seja, quem nasce e cresce numa família completamente desestruturada, não é? Essa família desestruturada nunca tem nada na moda. Amém, né? O que é que vai acontecer? Na escola, nos amigos, você vai começar a mentir. Não, isso na minha casa também tem. Vimos aqui, nosso pai dizer que eu até tinha que passar a mentir que o meu tio é que era o meu pai. Eu também vivi falando assim. Amém? De tanto você ter vergonha, eu perdi os meus pais com 7 anos. Amém? Quando eu tinha apenas 7 anos. De tanto você ter vergonha de que as pessoas saibam que você é um órfão. Então você começa a mentir que não, aquela é a minha mãe mesmo. Você não está a dizer que é minha tia, irmã, você está a dizer mesmo é minha mãe. Amém, né? Para poder cobrir, não é este tipo de rejeição. Amém? Você tem que mentir muita coisa. E você começa a crescer, só que sem saber, daqui a pouco isso se torna a tua personalidade. Mentir para ti é algo normal, porque você cresceu mentindo. É por isso que eu estou dizendo, eu dizia no princípio, e vou repetir aqui, que eu dizia que a rejeição e os problemas interiores são a base da maioria dos nossos problemas. Por quê? Porque em todo tipo de rejeição que nós vivemos, nós acabamos adquirindo um certo tipo de quê? De comportamento simulado para posicioná-lo face a esta rejeição. Aleluia. Yeah. Uma mulher que é rejeitada constantemente pelo marido vai ter que simular comportamento. Amém? Vai ter que simular comportamento, que está tudo bem, porque não quer que as pessoas lá fora percebam, enfim. Vai simular comportamento de que está tudo bem. Mas simula no exterior, mas no interior ele está a morrer por dentro. Uma pessoa que tem muitos problemas financeiros vai ter que simular comportamento. Amém, né? Yeah. Lá fora, simula que lá em casa também tem o leite, tem o queijo, tem o fiambre. Aleluia. Mas ele sabe que não tem. Poxa. Nada a ver? Uma pessoa que é rejeitada pelos irmãos simula comportamento. Porque ninguém quer viver com esse fenômeno. Alguém que não conseguiu, por exemplo, estudar em condições, vai ter que simular comportamento agora, no meio do grupo. E essa simulação de comportamento te torna uma pessoa, aleluia, por fora parece bem, mas por dentro está a te destruir, está a te destruir. O que acontece? Por isso é que eu disse que a base, vem comigo. Quando você notar que uma pessoa tem muitos problemas de incredulidade, ansiedade e rancor, que é o famoso ódio, essa pessoa é uma pessoa que viveu muita rejeição. Aleluia. Sim. Pensa você no filho que o pai toda hora sai, ele promete, não, vou comprar uma bina, mas nunca lhe deu a bina. Esse filho vai ter problema de quê? De acreditar. É por isso que nós temos mesmo problema de crer. É por isso que o evangelho na África é duro. Por quê? Porque nós nascemos, crescemos todo ano. A gente fala, no próximo ano vamos te comprar bina. No próximo ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nunca tal bina veio. Aleluia. O que você vai se tornar? Você vai se tornar incrédulo. Quando chegar aqui e te falar, irmão, crê, ora que o Senhor vai fazer você. Até vai orar, mas você não tem fé tamanha para acreditar. Porque você viveu todo o tempo a te falarem, toma, vou te dar, mas nunca te deram. Isso te tornou o quê? Incrédulo. Aleluia. Isso vai te tornar uma pessoa também ansiosa. Ansiedade. Aleluia. Uma pessoa que está toda hora a esperar. Não, no próximo ano. É no outro ano. O meu pai disse nesse ano. Não, eu vou. Aleluia. Sim.
Uma pessoa que nasceu, aleluia, no bairro, os outros filhos estão aí no colégio, na boa escola, você sempre, aleluia, nessa escola aí de sentar nas latas. Essa pessoa se sente como rejeitada. Rejeitado. Esse é o problema. Alguns de nós aqui, vou te explicar, começaram a namorar cedo. É o problema de rejeição. Foram procurar aceitação no namoro. Não é porque queriam. Isso não é andar acusar à toa. Cuidado. Aleluia. Não, esse também engravidou cedo, começou a se cuidado. Algumas pessoas, porque é tanta rejeição em casa, o pai rejeita, a mãe rejeita, se não é pai, mãe, tio e tia rejeitam, o irmão rejeitam. Essa pessoa basta começar a sentir um pouco de estrutura, basta aparecer alguém na rua que lhe diz, oh, tu és linda, pronto, esse me aceita, satira. Aleluia, quer se envolver contigo, você atira porque não quero perder mais o que? Esta amizade. Isso que aconteceu. E na maioria da parte entre nós aqui na África, no nosso contexto, a maior parte da nossa geração viveu o fenômeno rejeição. Aleluia. Yeah. Por isso conhecer Jesus cedo é muito bom. Ter orientador espiritual cedo é muito bom. Aleluia. Yeah. A rejeição, amado. A rejeição é um problema terrível. Aleluia. Você mesmo toda hora. E nosso contexto aqui em África já está tudo muito, aleluia, direcionado para te criar uma pessoa rejeitada, frustrada. Toda hora vai, tenta concurso, não entrou. Tenta concurso, não entrou. Tenta isso, não entrou. Você começa a sentir rejeitado. Não é teu problema. Algumas coisas é o contexto. Não é você, é o lugar. Amém. Amados, mas graças a Deus, que nós temos um Deus, que Ele disse, eu serei o pai de órfãos e viúvas. Você pensa, amado, que é porque que Deus, o próprio Deus, Jeová, o nosso Deus, por que Ele mesmo aparece para dizer assim, eu vou ser o pai dos órfãos e das viúvas? É um pacote diferente, porque Ele sabe a dimensão que um órfão, uma viúva, a dimensão de rejeição que essas pessoas vivem. Ele sabe, amado, que esse tipo de pessoa tem tudo para dar errado, para fracassar. Aleluia. Esse José foi rejeitado pelos irmãos. É difícil, é complicado você ver os teus próprios irmãos a pegarem você e a disserem, vamos lhe matar, vamos lhe matar, vamos lhe matar. Não, é melhor te atirar no poço. É agressão, é rejeição, nós não te aceitamos. Aleluia. Pegam José, atiraram José no poço. Depois, não, vamos lhe matar. Pegam a túnica dele, rasgam a túnica. Pegam depois José, lhe vendem. José está frustrado. José está com o coração magoado. Sabe, José é jovem, adolescente, aí aos 17 anos, que isso tudo está acontecendo na sua vida, 17, 16. E José começa a se perguntar, o que que eu fiz? Por que que os meus irmãos me distrataram? Por que que os meus irmãos Porque ele não sabe. Por causa, será mesmo só da túnica? Por causa de quê? Aleluia. E é assim que muitas das vezes você se pergunta, mas por que que tudo isso acontece comigo? Por que que eu tento se estabelecer e não dá certo? Por que que as coisas estão sempre apertadas? Às vezes você para e tem sentimento que você próprio nem consegue entender. Por que que de repente, está vendo? Tem tudo ali, mas você está deprimida, está deprimido. As marcas da rejeição em você. As marcas da rejeição. Mas eu gosto de aprender com José. Porque José, independentemente de toda a marca de rejeição que ele teve, Deus trabalhou profundamente no coração dele, ao ponto de José perdoar tudo o que lhe fizeram. Eu quero dizer para você, seria cura interior é muito profundo. Eu tinha que falar muita coisa. Vamos, e o tempo não é nosso. Eu quero falar para você. A única cura para quem tem problemas de rejeição, e que quase todos nós, por causa do contexto que vivemos no passado e algum que vivemos no presente, carregamos, é o perdão genuíno e sincero.
Se você não quiser perdoar as pessoas que te fizeram mal, você precisa entender que essas pessoas foram simplesmente usadas pelo diabo. E que o problema deles não era eu, mas é o que eu carrego. Aleluia. E você precisa liberar perdão para essas pessoas, para se ver livre de toda a rejeição que você viveu e de todo o problema. Aleluia. Porque senão você vai continuar a ser uma pessoa com problema de quê? Sabe, pessoas rejeitadas são pessoas que têm problema de crítica, calúnia, fofoca, difamação e murmuração. São pessoas que não têm problema para criticar. Criticam tudo, caluniam tudo, fofocam em tudo. Isso aqui, amado, quando você vê uma pessoa compulsivamente com esse tipo de problema, vai ao fundo, vai saber que uma pessoa aqui viveu sobre rejeição. Aleluia. Pessoas que viveram sobre muita rejeição são pessoas com muita desconfiança, ciúme, inveja, cobiça, ganância e ambição. Quando você vê uma pessoa compulsivamente com esse problema, vai ao fundo, você vai compreender que essa pessoa viveu sobre muita rejeição. Aleluia. Pessoas com rejeição, um dos maiores problemas que essas pessoas carregam são pessoas com quê? Pessoas com problema de quê? Mentira, hipocrisia, falsidade, mentira e bajulação. Pastor, por que eles são muito mentirosos? Sim, eu dizia, enquanto falava conosco, enquanto falávamos aqui, amado, essa pessoa viveu toda a vida dela a simular comportamento. Tinha que mentir, acabou se tornando mentiroso. É por isso que a pessoa, se você não trata isso, a mentira se torna tão na tua personalidade que você já não sabe quando é que você está a falar a verdade ou quando é que você está a falar mentira. Você já não sabe. Porque você viveu toda a tua vida mentindo. É personalidade. Temos que trabalhar, por isso que se desvendar, se desvincular da mentira, da hipocrisia, falsidade, bajulação. Você tem que bajular os outros. Você viveu a bajular, tem que bajular. Para conseguir uma amizade, tem que bajular. Para conseguir um dinheiro, tem que bajular. Para conseguir... Acabou se tornando a tua personalidade. E são essas atitudes que abrem porta na nossa alma, no nosso coração, para que os demônios fazem quê? Entram e operam. Então você precisa primeiro tratar o teu coração. Você precisa primeiro perdoar. Aleluia. Você precisa primeiro mudar, desejar doamente. Para que quê? Para que você abandone de facto estes problemas e você receba de facto a cura. Deus quer ter um relacionamento verdadeiro contigo. Deus quer ter um relacionamento sincero contigo, um relacionamento puro contigo. Mas você precisa abrir o teu coração. Por isso é que quando os irmãos de José apareceram, José está a lhes dar abraço, está a chorar. Aquele choro que José está a ter é um choro, aleluia, do ressentimento. Ele está a se perguntar por quê. Mas ele tomou a decisão. Eu não vou pagar pela mesma moeda. Aleluia. Alguém aqui ainda está a orar e dizer assim: pai, eu preciso de ter uma casa para lhes mostrar. Você não precisa mostrar a ninguém. Você precisa de ter unção para lhes curar. Pai, eu preciso ter um carro para aparecer lá. Você não precisa ter um carro para aparecer para ninguém. Você precisa ter unção, aleluia, para aparecer e curar as pessoas. Você foi perseguida e perseguido. E até agora tem sido. Não é porque você, aleluia, é mais belo ou mais belo. Mas é por causa do propósito que você carrega. É você que a mão de Deus apontou para dizer: por meio de você vou trazer salvação. Por meio de você vou trazer posicionamento. Vou trazer restauração. Vou trazer cura. Vou trazer libertação. Vou usar a tua voz como uma boca profética para estabelecer a minha presença na tua casa, a minha presença na tua família. É por causa do que Deus colocou na tua vida. Guarda bem o que Deus colocou na tua vida. Usa bem o que Deus colocou na tua vida e serás uma grande bênção para a tua casa em nome de Jesus. Enquanto você ainda quer ficar nesse oba-oba, nessa luta, não me disseram, falaram, você está, aleluia, atrasar o propósito. Abre já rápido a tua mente, entende? Não, afinal tudo isso aconteceu e acontece por causa do que eu tenho. Ora fortemente e você vai ver que de facto libertações extraordinárias vão acontecer. Aleluia. Oh Jesus, Deus é um Deus
de restauração, Deus vai te dar a tua posição. When come the time, quando chegar a hora, Deus vai te dar a tua restauração. Aleluia. Lembra-te que não importa o quanto José deseja sair da cadeia, mas tem que passar pelo processo do tempo. Toda promessa passa pelo processo do tempo. Todo propósito passa pelo processo do tempo. O tempo não depende de nós, mas da graça e da misericórdia do Senhor. Aleluia. O teu propósito está simplesmente a passar por um processo de tempo. Não significa que ele não vai se materializar. Coopera com Deus. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Coopera com o Senhor.